feitiçaria, só que ela se encanta pelas rodas de um carro. Como é que ele vai fazer? Ele vai roubar o mundo. Se ele não tiver parâmetro, não tiver equilíbrio, a tendência vai levá-lo para isso. Então hoje nós precisamos tomar cuidados que nos ajudem a entender isso, para que nós possamos ter uma vida de equilíbrio. Os bons espíritos nos orientam, nós precisamos ter uma vida com certa disciplina, não essa disciplina militar que nós vemos, disciplina no sentido de seguir, de discípulo. A palavra disciplina deriva de discípulo, discípulo que segue um mestre. Quem que nós seguimos? Jesus. Não o Jesus crucificado, Jesus preso, que nós colocamos lá que Jesus levou os nossos pecados, mas o Jesus que vive no nosso meio, o Jesus vivo, que nos trouxe ideias vivas, conhecimento novo, para que a gente possa viver e viver com felicidade. Boa parte de nós, às vezes, tem a possibilidade de acesso a conhecimentos ímpar, possibilidade de acesso à própria melhoria, mas não quer fazer, porque ainda dentro de nós habita um processo de rebeldia, de, vamos dizer, de instabilidade, porque nós achamos que a vida tem que dar tudo o que a gente quer. Só que Deus é Pai, Ele não vai dar tudo o que a gente quer. Porque se Ele der tudo o que a gente quer, a gente se perde. Se a gente colocarmos hoje diante de um banquete e nós sentarmos diante de uma mesa muito farta, boa parte de nós vai sair de lá com dor de barriga. Nós vamos comer tanto, que vamos nos acabar. A gente olha assim para a mesa e hoje, Jesus, não quero nem que o Senhor me salve. A gente vê aquela fartura, haja vista no Natal. A gente acorda no dia seguinte sofrido. Ressaca, com a barriga doendo de tanto comer. Muitos acordam até com piriri. Que comeu demais. Então nós ainda somos seres ainda muito infantis na nossa forma de pensar e expressar. Por isso que os imortais vêm hoje trazendo para nós ideias, conceitos, para que a gente possa refletir. E hoje foi uma questão, parece algo combinado, mas não é. O Oswaldo falou para nós uma coisa importante, que existe várias moradas. E na casa de meu pai há muitas moradas, não circunscritas. E uma delas é aonde nós moramos psiquicamente. O que eu penso? Meu estado de alma, o estado de alma nosso que ele se refere é o que nós pensamos. Quando fala da psique, da mente, é como eu penso. Onde eu penso, lá eu estou. Não importa se eu sou espírita, não importa se eu estou na casa espírita, se eu leio o Evangelho, se eu rezo, ai meu Deus, faço isso, vou na igreja todo dia, eu vou para cá e vou para lá, não importa. Mas como que você pode afirmar, crioulo, isso dessa forma, que não importa? Por quê? Nós somos formados de duas partes. Uma é espiritual e a outra material. Nós falamos aqui de perispírito. Quando eu durmo, alguma coisa de mim sai. Não sai? Tem gente que acorda suado, acorda com medo. Esses dias mesmo acorda falando, nossa, tive um pesadelo. Pesadelo? O que aconteceu? Não sei, fui para um lugar muito ruim, lá tinha cobra, tinha bicho, tinha isso, aquilo, outro. Ora, você pode ter saído do corpo e feito uma viagem astral e ido a lugares ruins. Mas como, Edson, se o meu corpo está dormindo, o que é que foi lá? Ao ponto de impressionar o meu ser dessa forma. E tem uns que não encaixa, Uma primeira vez que eu saí do corpo, não encaixou direito, pensei que ia morrer. Aquela coisa assim. Quando eu acordei assim, eu acordei com o olho esbugalhado, a mulher olhou para mim, o que aconteceu, meu filho? Você está branco. Eu falei, branco não dá, filha. Nós está cinza, branco, não dá. Ela olhou assim, ainda ela falou, só você para debochar de mim. Ela falou, você é racista? Ela não pode ser racista, porque ela é branca, Você é racista por acaso? Ela falou que eu sou branco? Nossa. Aí ela olha para mim e fala, achei que você tinha morrido. Por que? Não, porque eu quase. Eu saí do corpo e não encaixava de jeito nenhum, aquela coisa, parece que você está falando que ia morrer, a sensação de morte, desde que sai do corpo. Depois eu aprendi a fazer isso. Então, algo
está vivo em nós. Não é o corpo, porque o corpo estava lá. E tem gente que vai para o teto, olha, vê o corpo lá assim. Isso está cheio de relatos por aí. Aí pensemos, meus irmãos. Aqui está cheio de gente que é espírita. Né? Alguém aqui, não vou falar dos trabalhadores, porque ele vai pegar o lixo, vai pegar depois. Vai ficar complicado. Mas qual de nós sai do corpo físico e vem para uma casa espírita para estudar? Ó, todo mundo ficou quieto, ninguém vem para cá. Muita gente vai para o Santantã, outros vão para o Pagode, outros vão para lá e para cá, outros vão lá para o... Não filma isso não, não filma isso não. Outros vão lá para o Garitão, dona Deise? Outros vão cantar. Geralmente a gente vai trabalhar, né? E não estudar. Não sei. Ah, eu sei que eu antigamente eu falava isso. Eu saio e vou para a casa do Cristo. Não. Eu saí várias vezes do corpo e fui para a casa do Cristo. Hoje eu já não sei mais. Na casa aqui em cima, na casa aqui na casa. Hoje eu já não sei mais, tem dúvida. Por quê? O livro dos Espíritos vai dizer o seguinte, meus irmãos. Ele vai dizer o seguinte. Muitas vezes no corpo, na matéria, eu tenho uma forma de pensar. Fora do corpo tem outra. Fora do corpo tem outra. Os meus interesses são outros. E aí entra o processo que nós aprendemos a vigiar quando nós estamos no processo do corpo. Porque às vezes a gente acha que o processo obsessivo se dá na relação um com o outro. Não dá não. Às vezes é nas relações espirituais que você tem fora do corpo. Porque a gente não vigia. Não criamos um processo ainda, não é, de cuidado conosco mesmo. Não associamos o conhecimento de forma a ter esse domínio. Por isso que nós estamos encarnados. Se nós fôssemos perfeitos, meus irmãos, isso é para todos nós não estaríamos encarnados, nós estaríamos num plano superior. Ué, para ele de provas e expiações, quem aqui é perfeito, senão Jesus? Quem aqui já está, pode se dizer que quando você sai, você vai para o nosso lar? Quem já foi para o nosso lar aqui? Boa parte de nós para no umbral mesmo. No umbral não é por coisas ruins. E muita gente fala assim, no Espiritismo tem a questão, na Igreja Católica tem a questão do inferno, aqui no Espiritismo tem a questão do umbral. A região umbralina é a batente da porta, é a entrada para uma esfera melhor. Nós estamos no batente porque nós ainda vibramos densamente. Nós não amamos ainda o outro com a ternura que nós devemos. Nós ainda não renunciamos, meus irmãos. Nós ainda não renunciamos em prol do outro. São poucos que compreendem isso. Poucos que se dedicam profundamente ao amor do semelhante. Nós ainda temos dentro de nós resquícios de processos que a encarnação que nos é dada foi programada para que nós trabalhemos isso. Por isso que a gente tem tanta dificuldade. Vou dizer mais claramente, por isso que nós temos tanto BO na vida. E boa parte de nós não quer enfrentar. A gente prefere muitas vezes colocar um processo em nós de dizer, eu estou numa casa espírita, já estou fazendo meu processo de reformamento. Não está não. Não está. Boa parte de nós ainda não está. Porque ele não consegue renunciar em prol do outro, tem dúvida, medo, incerteza, joga a responsabilidade na mão dos espíritos. Não quer encarar a responsabilidade de servir adequadamente Jesus. Se eu tenho dificuldade de servir Jesus, eu ainda não estou preparado. Eu estou a caminho dele. E aí, a mensagem de hoje vem na questão da humildade. Será que eu já sou humilde? E admito que eu ainda não sei e que eu ainda não estou preparado para tudo? Porque o processo da sabedoria está na humildade, não está naquilo que você acha que sabe. Toda vez que você acha que sabe, você enche o peito, estufa, eu já sei, você já está perdido. Está no orgulho. Só de pensar isso já perdeu. Então, a humildade é isso, essa simplicidade, a alegria de viver. Nós ainda nos tratamos ainda com uns olhares muito críticos, né? Uns dos outros, nós não sentimos aquele aspecto da fraternidade. Muitas vezes a gente chega no centro, não dá nem bom dia para o outro, boa noite, como é que vai você? Você está legal? Você está bom? Aí eu vi como é que ele estava vestido. Ela veio com vestido, aquela roupa branca dela, uma roupada, né? Arrotada, você viu? O cabelo dela. Como é que ela estava? Será que o coração dela estava bom? Como é que foi a semana? Você está bem? Estou vendo que hoje você está mais brilhante. Nossa, que
beleza que você está, né? Estou vendo que você teve uma boa semana. Jesus esteve com você. Faz isso. Faz uma prece quando a gente passa na porta de um presídio, está cheio de mãe lá sofrendo. Faz uma precezinha, 5 segundinhos. Jesus protege essa gente. Faz. Eu faço. Faz. Graças a Eu não Deus. sei gente que dificilmente passo por lá, mas Graças em a outras Deus. ocasiões. Se a gente está fazendo, a gente já está melhorando. Então, dentro de nós tem tudo isso para corrigir. Por isso que Jesus vem e ele vem fazer luz dentro de nós. Brilho. Isso não é externo. Eu estou falando isso para que a gente possa ter uma ideia do que vai dentro da gente, porque isso é íntimo. É na intimidade que a gente faz isso. Não revela para os outros. Se eu estiver falando para os outros, minha esquerda está sabendo o que faz a direita. Então não fala, não se diz isso. Mas faz isso para que a gente possa refletir. Porque a gente pede que Deus nos dê saúde, Deus nos dê paz, Deus nos dê harmonia, Deus nos dê isso. Mas o que nós cedemos para Deus? Porque a proposta da vida como Espírito é servirmos a Deus. Eu vou para Deus, eu estou encarnado para caminhar para Deus. Por isso que os antigos vão dizer que, nós vamos ver desde Moisés, que tinha o tabernáculo. O tabernáculo é onde ficavam as tábuas do além, e lá se deduzia, dentro do tabernáculo, que era uma tenda, que Deus estava lá. E para se entrar lá, naquele contato com o tabernáculo, com as tábuas da lei, você precisava se purificar. Por isso que os escribas, os sacerdotes, ficavam lá se purificando, e por isso que a gente tem ideia do banho, essa coisa toda. Por causa dessa necessidade de purificação do corpo, para ter contato com essas leis. Vocês podem pegar no evangelho que está lá. Com o advento de Jesus, não é? Com o advento de Jesus, Jesus fala para nós o quê? O reino de Deus está dentro de você, tem que purificar o íntimo, é o eu aqui. Essa coisa bonita tem que melhorar. Para ter mais saúde, mais equilíbrio, para ser mais feliz. Não é? Vai, não peques mais. Ama teu próximo como a ti mesmo. Olhe para você, veja como você é importante. E Joana de Ângeles, nos seus vários livros, vai nos levar pelo aspecto psicológico para refletirmos. Calma lá. Como está você? Já se amou? Já olhou para você? Já refletiu? Amadureceu o seu eu? Ou ainda permaneces fora do processo íntimo? Desperta, ó tu que dormes, né? Colocado no Evangelho. Será que nós estamos acordados ou estamos despertando? Pelo que o Oswaldo nos traz hoje, e pela lição do Evangelho que hoje nós iniciamos a leitura, nós já estamos despertos. E esse despertar é maravilhoso, porque nós hoje podemos realizar coisas ou entender processos que nós não entendíamos. Então, tudo isso é riqueza, riqueza profunda, que nós não vamos perder nunca. Certa feita eu tive um desdobramento, e foi algo muito interessante, e eu saí do corpo e me vi numa assembleia como essa. Era um lugar muito grande, e tinha muita gente. Fileiras e mais fileiras de irmãos, não é? Reunidos numa sala muito grande, e lá no fundo, muito distante, o pessoal dizia: Jesus está aqui. Eu falei: mas Jesus está aqui? Eu estou aqui com Jesus? Estou com Jesus? Meu Deus, será que eu morri? Não, mas aqui está tão bom, se eu morrer eu vou ficar por aqui mesmo, né? Muito bom. E aquela sensação de bem-estar, as pessoas alvoroçadas, a alegria pulsante no rosto de cada um, aqueles olhares expressivos, todo mundo aguardando aquele evento. Jesus está aqui. De repente alguém olhou para mim: Edson, Jesus está te chamando. Eu falei: o Senhor está me chamando? Eu era o último, qual aqueles moleques que vai para a escola e senta nas últimas carteiras? Eu estava no fundão com medo de chegar lá na frente. Como que eu vou aparecer para Jesus com essa veste que eu estou? Minha veste estava estranha. Mas mesmo assim eu fui, Jesus tinha me chamado. Eu cheguei para Jesus, parei diante de Jesus, e Jesus olhava para mim e eu disse para Jesus o seguinte: Senhor, eu vim aqui e preciso falar para o Senhor uma coisa. O Senhor me deu um pedacinho de pão, uma corda de pão no vosso sermão. Eu já dividi esse pão, eu já doei para todo mundo, eu vivo dividindo, ele nunca acaba, Senhor.
Pois é, meu filho, o pão que alimenta vai alimentar muita gente. Toda vez que você trabalhar no meu evangelho, dividir esse pão que eu lhe dei, esse pão vai aumentar. Esse pão nunca vai acabar. E você, meu filho, nunca terá fome. Esse é o pão do evangelho de nosso Senhor Jesus. Quando eu acordei no dia seguinte, acordei em lágrimas, fiquei com isso. Essa é a primeira vez que eu falo sobre esse processo, não é? Uma certa, ainda com um certo pudor, mas os Espíritos desde a manhã de hoje, eles já estavam pedindo que eu falasse sobre isso, para que nós pudéssemos ter a ciência de que quando nós estamos com Jesus, buscando verdadeiramente, ou mesmo que nós ainda não entendamos, um processo do seu Evangelho, ele nunca vai nos abandonar. E que todos nós, em algum momento da nossa vida, estivermos lá quando Ele fez a multiplicação dos pães. Todos nós temos um pedacinho de pão para dividir. E aí fica a questão: como é que nós estamos dividindo esse pão? Por isso que nós precisamos de humildade. Por isso que o Oswaldo diz que as moradas psíquicas que nós temos são também moradas. Porque o meu grau de entendimento vai fazer com que eu distribua esse pão, que é o pão da vida. Jesus nos abençoe. Amém.